Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe poderosamente e ricamente a tua vida. Amados, eu tenho de Deus uma palavra para a tua reflexão, mas eu venho te pedir que antes, se você puder, irmãos, nos ajudar, se inscreva neste canal, compartilhe esta mensagem e, se tiver ao teu alcance, deixe um comentário, que assim você vai estar nos ajudando. A palavra que Deus colocou no meu coração se encontra aqui, no livro de 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9 a seguir, que Paulo ali orienta a igreja de Coríntios acerca dos falsos irmãos. Vejamos que aqui, nesse texto que eu vou ler para os irmãos, aqui Paulo ele não chama a atenção daquela igreja com as pessoas que não estavam caminhando, com as pessoas que não proferiam a mesma fé, não. Aqui Paulo manda os irmãos ter uma atenção dobrada para aquelas pessoas que se encontravam dentro da igreja, mas a igreja não se encontrava dentro dele. Para aquelas pessoas que se fazia membro daquela igreja, mas não conseguia ser membro do corpo de Cristo. Então Paulo aqui mandou que a igreja de Coríntios viesse ter bastante cuidado, que nos fala assim, olha, já por carta vos tenho escrito que não vos associei com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Então, como eu acabei de frisar, Paulo falou assim, olha, eu não estou falando isso aí, não é para que você não venha se associar, não venha ter uma certa união com as pessoas deste mundo, não, porque seria necessário sair do mundo. Mas Paulo adverte aqui, mas agora escrevi que não vos associei com aqueles que, dizendo ser irmão, for devasso, avarento, ou idólatra, ou maldizento, ou beberrão, ou roubadores, com tais, não, nem com mais. Amados, às vezes de uma forma errada, a gente se prende a pessoas que estão dentro da igreja, mas vive. São pessoas que têm mau comportamento, pessoas que têm má conduta, pessoas que andam fazendo injustiça com o seu próximo, pessoas que se diz cristão, se diz religioso, e são pessoas avarentas, são pessoas gananciosas, são pessoas desonestas, são pessoas mentirosas, que vivem na prática do pecado, e às vezes você tem um certo medo de tomar uma decisão, porque às vezes você, por não ler e não entender a palavra, você pode até estar achando que você está pecando contra Deus. Você pode estar achando que você está julgando o seu irmão. E a Bíblia manda eu julgar. Mateus capítulo 7, versículo 24. João capítulo 7, versículo 24. Fala para que nós não viemos julgar segundo a aparência, mas viemos julgar segundo a justiça. Segundo a justiça. Em Mateus capítulo 7, versículo 21, a Bíblia fala que nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entraram no reino de Deus, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. O próprio Jesus, aí em Mateus capítulo 12, versículo 49 e 50, ali quando a família de Jesus ali foram ter com Jesus, Jesus foi avisado. Jesus chegou e falou para aquele que veio trazer a notícia. Falou, olha, minha família, meus irmãos, minha mãe. Ele falou assim, são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Mas talvez você leve lá em Mateus, em Salmo 133, que fala assim, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Sim, a gente tem que se viver em união. Viver em união com aquelas pessoas que eles faz igual o salmista falou assim, olha, escondi a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Então Paulo aqui advertiu aquela igreja para que aquela igreja não viesse se unir.
não viesse se ajuntar, não viesse ter nenhuma comunhão com aqueles que se diz ser irmão, aqueles que se diz ser cristão, aqueles que se diz que Deus tirou ele do tráfico, tirou das drogas, tirou da prostituição, tirou da idolatria, mas tem uma conduta que não é de acordo com aquela pessoa que tem o Espírito Santo. Porque o próprio Deus aqui, no livro de... aqui em Coríntios capítulo 6, no versículo 9, que fala: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Os injustos não hão de herdar o reino de Deus. Então, irmãos, aqui no livro de João, no capítulo 3, no versículo 9 a seguir, aqui o apóstolo João fala que qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Qualquer que é nascido de Deus. Qualquer pessoa que é Deus, ele teve um encontro com Deus. Porque a pessoa que verdadeiramente ele teve um encontro com Deus, ele tem dentro dele o Espírito Santo. E o Espírito Santo é um divisor de água. A Bíblia fala que o Espírito que habita em vós tem ciúme. O Espírito Santo faz com que a gente venha a ser uma nova criatura. O Espírito Santo nos leva a gente ter uma vida para obedecer a palavra. O Espírito Santo nos leva a gente ter uma vida para que o nome de Cristo venha a ser glorificado, venha a ser exaltado através das nossas vidas. Então aqui João fala que quem pratica, qualquer que é nascido de Deus, não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Então, quem serve a Deus, ele peca. Que a Bíblia fala que aquele que não peca que fala que não tem pecado é mentiroso. Mas quem serve a Deus, ele não vive na prática do pecado. Ele não tem prazer se ele vir errar. Aqui no versículo 10 fala assim, olha: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo, qualquer que não pratica a justiça. Então quem serve a Deus, quem é de Deus, ele vai praticar a justiça, vai fazer aquilo que é justo diante dos olhos de Deus e diante dos homens, e vai amar o seu irmão. Que esta palavra venha te servir como um despertamento, para que você venha fazer uma avaliação, acerca das pessoas que você tem no seu dia a dia se relacionado, acerca de pessoas da igreja que você tem abrido a porta, não só da sua casa, mas do seu coração para ele. Paulo mandou que a gente viesse não se associar com aquelas pessoas que não levam a palavra de Deus, não vivem uma vida de santidade. Que Deus continue falando poderosamente ao teu coração.